Bem-vindos à família feliz, amém? Amém, glória a Deus. Todos encontraram Josué, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua palavra, pela orientação que o Senhor tem trazido sobre a nossa vida, cada dia, cada orientação. Nós te agradecemos, Pai, ao mesmo tempo que pedimos ao Senhor, continua falando conosco, continua nos orientando, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus, amém, Senhor, amém. Para nós entendermos um pouco esta história, o povo de Israel estava, povo hebreu, escravizado há cerca de 400 anos no Egito. Eles lembraram do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e clamaram por socorro. Deus ouviu o clamor, enviou Moisés com sinais miraculosos, conhecido como as 10 pragas do Egito. Ele tirou aquele povo com mão forte do Egito. Peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. Nesse texto aqui, Moisés já havia sido recolhido pelo Senhor. A liderança estava com Josué. Josué acabara nesse momento de uma forma poderosa, atravessar o Jordão. Mais uma vez, Deus fez o milagre de abrir aquele rio. E agora eles encontram diante deles a cidade fortificada de Jericó. Esta cidade estava rodeada de muros impenetráveis. Ninguém podia entrar, ninguém podia derrotar. Deus fala para Josué a respeito desta cidade, depois você continuar lendo o texto,
ele fala que aquela cidade era uma cidade que deveria ser consagrada ao Senhor. Ele diz que eles haveriam de derrotar, Deus entregaria aquela cidade de Jericó nas mãos de Josué e do povo hebreu, e que naquele lugar não deveria se pegar despojos para o povo, ou seja, o ouro, a prata, as pedras preciosas. Não deveria também sobrar nada, tudo teria que ser eliminado. E o ouro, a prata e as pedras preciosas, as joias, seriam para a casa do tesouro, seria para o tesouro do Senhor. Ou seja, eles estavam diante da primeira cidade a ser conquistada da terra que Deus havia prometido, a terra que mana leite e mel. A primeira. E a primeira cidade a ser conquistada, e que Deus está dizendo aqui nesse texto que Ele entregaria, e nós sabemos que Ele entregou nas mãos de Josué, era a primícia das conquistas, era a primeira. E por ser a primeira, Deus desejando santificar a abundância na vida daquelas pessoas, Ele diz: a primeira vocês não usufruirão, a primeira vocês adorarão ao Senhor com aquelas conquistas. Então, nós sabemos através do texto que era humanamente impossível Josué e aquele povo conquistar aquela cidade. Eles não tinham como entrar sobre aqueles muros e vencer aquele povo. Josué manda espias que vão até aquela cidade. O rei descobre que eles estavam lá. Uma prostituta chamada Raabe esconde esses espias e faz um pacto com eles, e também faz uma grande declaração. Ela diz: eu sei que o vosso Deus é Deus em cima no céu e é embaixo na terra. Ela creu que certamente aquela cidade não subsistiria ao Deus Todo-Poderoso, porque ela já ouvira falar a respeito dos sinais miraculosos que Deus havia feito em favor daquele povo. Então ela trata de adorar esse Deus e fazer este pacto para que, após conquistar aquela terra, ela pudesse sobreviver com sua família. Então Josué estava diante dessa situação. Os espias foram lá, voltaram, e agora eles estavam se preparando e buscando em Deus: como que nós vamos conquistar? Como que nós vamos vencer? Como que nós iremos adentrar esta cidade? E então, nós vemos esse texto que acabamos de ler, que apresenta-se para Josué um homem que se auto-intitula o comandante do exército do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, Davi fala muito a respeito disso, do Senhor dos exércitos. Então ele está dizendo aqui: olha, eu sou o comandante, e automaticamente, por causa dele ser este comandante, ele traz as instruções divinas para que Josué pudesse conquistar aquela cidade. Josué nunca poderia dizer que ele conquistou Jericó pela força do seu braço, mas ele tinha uma instrução. Nós precisamos entender e compreender que, quando Deus nos chamou, assim como chamou, ouvindo o clamor, aquele povo hebreu que estava escravo, Ele tira eles daquele local, promete uma terra. Deus foi com eles durante todo o deserto. Agora Josué tem incumbência de conquistar esta terra, e Deus mais uma vez se faz presente, dizendo que Ele que chamou,
Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para nos sustentar, Ele é fiel para nos conduzir ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. É Ele que nos chama, é Ele que nos conduz, é Ele que nos prepara. Agora, aprove a Deus que exista uma participação nossa neste projeto divino. Ele chama Josué, Ele capacita, aqui Ele dá as instruções, mas era Josué e aquele povo que deveriam rodear aqueles muros, uma vez por dia durante 7 dias, e também rodear 7 vezes no 7º dia. Este era o papel deles na grande vitória que eles alcançaram. Nós fomos chamados por Deus, estamos sendo conduzidos, recebemos a orientação divina, mas existe algo para que nós façamos. É preciso que haja uma obediência dentro da orientação divina para que a conquista aconteça. Quantas pessoas frustradas porque dizem que as promessas divinas não estão se cumprindo na vida delas. Porque o ser humano muitas vezes ele imagina que seja assim: Deus prometeu, mesmo que a pessoa não faça nada, vai acontecer. Josué não ficou parado, esperando Deus enviar os anjos dos céus, dominar aquela cidade, sem a participação deles. Não. Ele recebeu instrução e ele obedeceu aquela instrução, realizando a proeza de Deus, vivenciando e vendo o milagre mediante o ato profético que eles realizam em volta daqueles muros. Outra situação que nós precisamos estar atentos nesse texto: eles rodearam 7 dias, depois rodeiam 7 vezes, em um dia. Durante essas 12 voltas, digamos assim, 6, depois mais 6, até que fosse a última. Durante 12 voltas, eles estavam rodeando e não havia um só sinal divino de que algo estava acontecendo. Se eles desistissem, não dessem aquela última volta, apesar de terem dado 12, os muros não haveriam caído. É a necessidade da persistência. É a necessidade de não desfalecer no meio do caminho. A Bíblia fala que aqueles que desanimam, a alma do Senhor não tem prazer neles. Grandes vitórias o Senhor tem para cada um de nós. Ele tem dado as instruções. Ele tem falado a cada dia, a cada instante. Mas as voltas diante de uma muralha imensa pode trazer cansaço e desânimo, e nós temos que ter um cuidado para não adentrarmos nisso. De ver que parece que nada está acontecendo. É por isso que a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Não pode ser pelo que estamos vendo, a não ser que você e eu estejamos olhando pelos olhos da fé. Se nós olharmos para este culto aqui esta noite, e eu perguntasse: quantas pessoas estão adorando ao Senhor aqui esta noite? Alguém poderia olhar pelos olhos da fé, contar este número, pelos olhos naturais, contar o número que nós estamos vendo, e dizer X pessoas. Mas a Bíblia diz que cada alma vale o mundo inteiro. Então tem mais do que o mundo inteiro aqui adorando a Deus essa noite. Quando nós olhamos pelos olhos da fé,
nós percebemos que algo grandioso da parte de Deus está sendo construído neste ministério, construído na nossa vida. Algo sobrenatural está acontecendo. Queridos, não é algo sobrenatural que irá acontecer, ainda que nós venhamos a ver materializado lá na frente. Mas pela fé, nós sabemos que algo grandioso já está acontecendo. Eles deram uma volta, primeiro dia, ninguém estava vendo nada, mas os inimigos espirituais daquele povo estavam vendo muita coisa. Aquela cidade, aquele principado, aquela potestade que estava sobre aquele lugar, estava sendo derrotado pouco a pouco. Segundo dia, eles dão outra volta, e mais uma vez alguém pode imaginar que não estava acontecendo nada. Mas as forças do mal sabiam que estava. Eles já estavam, na verdade, dando gritos de derrota, porque algo sobrenatural estava acontecendo nas regiões celestiais. Terceiro dia, as pessoas poderiam dizer: Josué, nós vamos continuar com isso, não está acontecendo nada. E mais uma vez, os exércitos da maldade poderiam dizer: isso mesmo, não está acontecendo nada, parem, porque está. Eles estavam sendo vencidos. Quarto dia, a mesma coisa. Quinto dia, a mesma coisa. Sexto dia, a mesma coisa. Só que agora, esses homens já estavam podendo se sentir cansados. E aparentemente que não estava acontecendo nada. Mas enfim chega o grande dia. Quando nós começamos a falar, veja o entendimento. Quando Deus fez a terra, Ele criou tudo que nós vemos. Em quantos dias? Em 6. No sexto Ele criou o homem. No sétimo entra o dia de descanso, o dia de vitória, o dia de glorificar o nome do Senhor. Nesse sétimo dia, eles dão 7 voltas. E nesse dia tem trombeta. Nesse dia tem grito de vitória. Por quê? Porque é o dia do Senhor sobre a vida deles. Eu não sei quantas voltas você já deu, eu sei quantas eu já dei. Mas, queridos, está chegando o dia em que as muralhas dessa situação cairão por terra. Está chegando o dia onde o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida, sobre a nossa vida, concernente a esta situação. Há um dia de romper, há um dia de vitória, há um dia de avanço. Quantas pessoas saíram do Egito, motivadas pelos milagres, motivada pela ação poderosa de Deus no Egito, pelas vitórias, por tantos sinais, prodígios e maravilhas que foram feitos por Moisés, e naquele afã que eles estavam ali, de tantos milagres, de Deus agindo tão poderosamente, da morte dos primogênitos, e por causa do sangue do Cordeiro, nenhum primogênito deles foi morto. Quanta empolgação, quanta motivação eles não estavam. Chega o dia de ir para o deserto, eles estavam cheios.
de empolgação, e depois nós vamos ver que não era fé. Estavam motivados. Mas, queridos, dessas pessoas que estavam motivadas neste período, a não ser Josué e Caleb, nenhum deles estavam nesse contexto mais. Mas o interessante é que sai um povo, este povo não passa pela prova do deserto, eles murmuram contra Deus, mas nem por isso Deus não tinha um povo para entrar na terra prometida. Deus tem chamado pessoas durante todos esses séculos. Algumas têm seus problemas resolvidos, alguns têm milagres, alguns têm ação poderosa de Deus, mas infelizmente alguns, apesar de vivenciar todos esses momentos na sua vida, momentos gloriosos, eles desanimam e desistem. Mas Deus sempre levanta um novo povo, um remanescente, um povo que chega até o final. Um povo que não desiste na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 12ª volta. Um povo que realiza todas as voltas, que conquista, que pode cantar vitória, que pode levantar a bandeira e dizer: esta bandeira foi o Senhor que me deu. Nós estamos, na verdade, vencendo grandes vitórias a cada dia, e às vezes vitórias que alguém pode até não estar vendo, mas saiba, meu querido, tem vitória de Deus sobre a sua vida a cada dia, a cada momento e a cada instante. Não há uma só oração que não seja ouvida por Deus, não há um só clamor, não há uma só súplica que Deus não esteja atento ouvindo. Chega o tempo dessas orações serem respondidas, chega um tempo de cura, chega um tempo de vitória, chega um tempo de conquista, chega um tempo de recompensa. Mas precisamos entender, para que haja recompensa, precisa haver adoração. Essas pessoas passaram por muitas situações, agora eles conquistam a cidade de Jericó pelo braço forte do Senhor. A cidade tinha ouro, a cidade tinha pedras preciosas, tinha joias, mas Deus falou para eles: olha, é preciso adorar, eu estou dando isso para que vocês me adorem, porque ainda não é o tempo da recompensa, é o tempo da adoração. Mas alguém, em meio a esta multidão de conquistadores, decidiu ter a sua recompensa no momento errado. Acã decide pegar algo daquelas joias, algo consagrado ao Senhor. O Senhor havia falado que tudo que era precioso era consagrado a Deus, porque Deus estava buscando esta adoração para que as pessoas, os hebreus, pudessem alcançar a recompensa em todas as outras cidades. Ele precisava santificar estas pessoas, mas Acã entendeu que ele deveria pegar algo que era do Senhor, algo que era da adoração para si, e automaticamente ele sofreu consequências, trazendo consequências drásticas para o povo hebreu, e também trazendo consequências a ponto de ser exterminado ele e toda a sua família, porque tocou em algo que pertencia a Deus, algo que o próprio Deus conquistou para eles, e disse:
isto é sagrado, isto é para adoração, é a sua primícia. Isso aqui é a garantia de que eu posso confiar em vocês para dar tudo que eu prometi. Mas Acã fracassou e tocou no que era consagrado. Quantas pessoas começam a caminhar com o Senhor e eles começam a clamar, a suplicar, e então Deus deseja, como nós sabemos, Ele deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas para que Ele possa nos abençoar na dimensão que Ele deseja, é preciso que Ele trate o nosso coração com relação à adoração, para nos proteger, que aquilo que Ele nos dá não se torne os nossos deuses. E quantas pessoas que poderiam estar vivendo grandes vitórias, estagnaram ou retrocederam, porque aquilo que era consagrado, eles recusaram-se a entregar para usufruir. Um romper. A Bíblia, ela está cheia, repleta de testes do Senhor para o seu povo. O próprio Senhor Jesus, ao começar o seu ministério, ele passa por um teste de 40 dias no deserto. Ali lhe foi oferecido grandes coisas, poder, foi oferecido riquezas, mas ele não aceitou, porque ele sabia que era preciso primeiro adorar. O começo é adoração, e nós precisamos seguir este exemplo, de que precisamos nos render à adoração. Queridos, não há nada que nós possamos fazer que possa garantir a nossa segurança, a não ser que a façamos em Deus. Quem tem recursos precisa de Deus. Quem não tem também precisa. Não há ninguém que não necessite de Deus. Mas existem momentos que alguém pode colocar os recursos no lugar de Deus. Por isso que Jesus disse: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, em algumas traduções, que era um Deus pagão. Porque precisa estar bem definido no nosso coração o lugar de Deus e o lugar das coisas. Ainda que essas coisas sejam dádivas de Deus, porque tudo aquilo que Deus nos dá, é preciso que nós utilizemos para a adoração a Deus. Existem muitas maneiras de nós adorarmos a Deus com aquilo que Ele nos dá. Não é apenas entregar isso a Deus de forma física, mas é como nós usamos os recursos que Deus nos dá com relação à nossa fé. É um investimento em conhecimento a respeito de Deus. Deus nos dá a condição para que nós aprendamos mais sobre Ele. Deus nos dá a condição para que nós socorramos alguém que está em necessidade. Deus nos dá a condição para que nós criemos os nossos filhos, investindo em conhecimento e sabedoria do alto. É preciso que nós entendamos que tudo aquilo que Deus nos dá, precisa nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque tudo que nós podemos segurar é limitado, mas Deus, Ele tem bênçãos ilimitadas sobre a nossa vida. O que Deus tem é muito maior do que o que já conquistamos. A
Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz, ele é alegria e ele é gozo no Espírito. Deus tem algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Ele tem paz. Ele tem a paz de espírito. Ele é a paz que excede todo entendimento. Por isso, quando nós nos rendemos a Deus, sabemos que estamos seguros, indiferente da circunstância, da situação que nós estejamos vivendo, nós precisamos acreditar que estamos seguros. A tempestade, ela não irá nos vencer. As barreiras e as muralhas desta vida não podem subsistir sobre aqueles que servem ao Senhor. As aflições, elas podem vir, mas nós servimos aquele que venceu o mundo, venceu tudo, venceu todas elas. Nós sabemos que Jesus, ele foi representado lá em Gênesis 6, quando é apresentado o projeto da arca. Ali era uma tipologia de Jesus, ou seja, algo que simbolizava o que Jesus viria fazer. E nós observamos que houve dilúvio sobre toda a face da terra, mas quem estava na arca estava seguro. Eles estavam em meio a uma adversidade, sim. Eles estavam diante de uma terra completamente alagada, onde não tinha vida fora daquela arca. Mas eles, apesar de estarem vivenciando um momento de tribulação, eles estavam seguros na arca. Nós estamos em Cristo. E sabemos que Cristo é muito mais poderoso do que aquela arca. Os problemas estão em toda parte, eles estão em todo lado. Mas se nós estamos em Cristo, se estamos inseridos nele, a Bíblia fala que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Estamos seguros, estamos acima dos problemas, estamos acima das situações, ainda que pareça que elas estão em nossa volta, mas nós estamos naquele que já venceu. Ele diz: no mundo tereis aflições. As aflições, elas podem aparecer aí, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: essas aflições não podem derrotar vocês, porque vocês estão em mim e eu já venci. Nós não podemos desistir, porque o que está por vir, queridos, é para sempre. Nós fomos chamados para a vida eterna. Nós estamos aguardando, e é preciso que nós mantenhamos a nossa fé, o retorno de Jesus. Quando ele vier, até a morte, que é o inimigo último a ser vencido, será vencida. Imagine as outras coisas. Não haverá mais medo, nem pânico, nem dor. Não interessa o que passemos neste mundo, mantenhamos a fé, porque Jesus está às portas. Mas será resolvido só quando Jesus voltar? Não, queridos, porque ele disse que não nos deixaria órfão, mas enviaria um outro Consolador semelhante a ele, o Espírito da promessa. O Espírito Santo está conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos ajudando, nos abençoando, nos dando vitórias diárias, porque a Bíblia diz que ele supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Existe uma grande vitória final, que é nesta volta de Jesus.
mas nós estamos vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. A cada dia nós estamos vencendo. Se pode parecer que não está acontecendo nada, irmão, mas assim como este povo, não pare de obedecer a ordem de Deus. Não pare de obedecer as suas instruções. Não pare de orar. Não pare de adorar. Não pare de clamar. Não pare de declarar. Não pare de profetizar. O mundo ele está sendo moldado pelas nossas palavras, porque as palavras que nós declaramos, elas são poderosas em Cristo Jesus. É preciso que nós declaremos aquilo que cremos e não apenas aquilo que estamos vivenciando. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Como é que estão as coisas? As pessoas normalmente falam a respeito dos mercados. E alguém pode perguntar para você, perguntar não, porque o maligno ele vem dando sugestões. Para você ter uma ideia, Deus havia falado para Adão e Eva que não comessem apenas de um fruto. Quando o diabo vai falar com Eva, ele disse, não é assim que Deus disse, não coma dos frutos. Ele já chegou dizendo que era de nenhum. Ele chega dando uma sugestão, não chega perguntando. Então o maligno chega trazendo a informação. Alguém chega para você e diz, está difícil, as coisas estão muito caras, o dinheiro não dá para nada. Não é assim que a gente ouve? E nós não podemos concordar. Temos que declarar e dizer para essas pessoas, dizer, não há nada fora do controle do nosso Deus, e não há preço que o meu Deus não possa pagar. Nós precisamos estar declarando aquilo que glorifica o nome do Senhor. Nós pregamos, nós aceitamos o Deus de milagres. Um Deus que sustenta um povo durante 40 anos num deserto, onde água brota de uma rocha, onde pão cai do céu, onde sobre a ordem de Deus, cordonizes voam e caem naquele lugar. Provisão, sustento. Deus tem milagres para a nossa vida. Deus tem sustento. Deus tem recompensa. Deus tem cura. Deus tem a sua bênção sobre a nossa vida. E nós precisamos lutar, queridos, porque são muitas as lutas na mente. São muitas informações que vêm sobre a mente do homem para forçá-lo a liberar palavras. Momentos que alguém pode imaginar que todas as promessas de Deus não passaram de fantasias, porque existe uma pressão das trevas que alguém não acredite nas promessas de Deus, que duvide. Porque o próprio Deus diz que aquele que duvida é como as ondas do mar levado pelo vento. Então, mesmo que a pressão esteja grande, mesmo que a batalha na mente esteja grande, só libere palavras que são alinhadas com a palavra de Deus. Começa a liberar. A Bíblia diz: temei a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós.
Tinha como eles destruir essas muralhas de Jericó? Não. Mas houve uma resistência baseada na orientação de Deus. Trombeta nas mãos, espada, mas eles só podiam dar voltas. E eles deram todas as voltas que se fizeram necessárias. Mas eles alcançaram a vitória. Continue caminhando. Continue persistindo. Continue avançando. Não deixe que o desânimo te pare. Às vezes ele vem, mas não pare. Continue avançando. Continue lutando. Porque Deus é conosco. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Alguém pode desistir, alguém pode desanimar. Você e eu não. Nós não vamos desanimar. Vamos persistir. Vamos prosseguir. Porque grande é a recompensa, meus irmãos. Males ou situações que parecem invencíveis hoje, amanhã não passarão de lembranças, de experiências que foram vividas e que o Senhor as venceu para nós. Nós temos testemunhos. Teremos testemunho disso que muitas vezes passamos hoje. Mas se você observar, já temos testemunhos daquilo que passamos antes. Existem coisas grandiosas que Deus já fez por nós. Livramentos. Quantas coisas Deus já fez por nós. Se assim não fosse, aqui não estaríamos hoje. Se estamos aqui adorando a Deus esta noite, é porque houve grande livramento de Deus sobre a nossa vida. É porque há grandes testemunhos. Coisas grandiosas foram feitas. Vai cair, irmãos. Essas muralhas cairão. Essas muralhas ruirão. Elas não podem subsistir ao grito daquele que adora o Senhor. Continue adorando. Continue louvando. Continue glorificando. Porque enquanto adoramos, o inimigo das nossas almas está sendo derrotado. Está sendo vencido. Rebacocho barrecandai. Miruma que debe cantar chocoroko balabasiriandere hataralabashai. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aquele que venceu. Aquele que é poderoso. Em nome de Jesus, nós declaramos libertação sobre a sua vida. Toda e qualquer pessoa que entrou, que está participando deste culto conosco, que está sendo aprisionado de alguma maneira, nesta noite nós declaramos libertação no nome de Jesus.